Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Meu nome é Diego Abreu e eu sou o responsável pelo desenvolvimento das atividades aqui nesse canal. Convido a vocês que estão aqui acompanhando este vídeo que vocês considerem se inscrever aqui no canal, quem ainda não for inscrito, e que também ajudem na divulgação dessa mensagem curtindo esse vídeo e compartilhando esse conteúdo. Ao fazer isso, vocês ajudam bastante, não apenas no engajamento do público, fazendo com que esse conteúdo seja disseminado para uma quantidade maior de pessoas, mas também ajudam a motivar, a energizar mais a produção desses vídeos aqui. Tá bom, pessoal? Neste vídeo, a gente vai dar prosseguimento a uma série que eu denominei de Biografias do Brasil. Nessa série, eu tento apresentar, discutir, refletir um pouco sobre o pensamento de alguns autores importantes da intelectualidade brasileira, mais especificamente apontando o que seria a teoria de Brasil defendida, propugnada por esses autores. Em vídeos anteriores, eu tratei de alguns autores que pertencem ao panteão, ao cânone do pensamento intelectual brasileiro. Pessoas do calibre de Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Luiz da Câmara Cascudo, Nelson Rodrigues. No vídeo de hoje, eu vou tratar de um autor que, em comparação com esses grandes titãs do pensamento brasileiro, ele tem uma estatura menor. E é um autor que é muito pouco conhecido, muito pouco debatido dentro dos nossos meios jornalísticos e também dos nossos meios acadêmicos. Em alguma medida, esse caráter de desconhecimento em relação à obra desse autor que vai ser abordado aqui hoje, ele é justificado pelo fato desse autor não ter conseguido desenvolver uma doutrina sistematizada do seu pensamento. O que se tem sobre os trabalhos desse pensador são fundamentalmente algumas ideias esparsas que são apresentadas nos seus escritos, seja escritos literários, romances, poemas que esse autor produziu, seja seus escritos jornalísticos, uma vez que ele foi um cronista político, um polemista muito importante no seu tempo, ou seja, inclusive, em algumas epístolas, algumas cartas que ele enviou para alguns amigos, confrades, explanando um pouco do seu pensamento, da sua visão política. Então, uma das razões para esse desconhecimento da obra do autor que a gente vai estudar hoje é essa falta de sistematicidade no seu pensamento. Contudo, existe um outro motivo para esse apagamento, essa censura tácita em relação ao pensamento desse autor, que é o fato de que o conjunto de ideias que são apresentados por ele vão na contramão do que é a grande hegemonia, do que é o cânone do pensamento contemporâneo aqui no Brasil, que é um pensamento de matizes predominantemente liberais. Então, pelo fato desse autor, ele ser um autor que tem um pensamento de caráter mais conservador, como ele próprio caracteriza, um pensamento de caráter reacionário, tradicionalista, naturalmente é um pensamento que vai na contramão, que vai de encontro ao pensamento liberal, sendo, portanto, desinteressante fazer um resgate, um estudo mais aprofundado da obra e do pensamento desse autor. Aí pode surgir, emergir uma pergunta no ar. Então, qual seria o nosso interesse em olhar para o passado, olhar no retrovisor para a obra desse pensador, fazer um estudo a respeito da visão de Brasil que é por ele propugnada? Existem dois motivos fundamentais. O primeiro motivo é a importância histórica do pensamento desse autor. Jackson de Figueiredo, que é o autor que vai ser aqui abordado, ele foi um importante polemista, um importante jornalista e também romancista que produziu majoritariamente a sua obra no início da década de 1920, onde se inicia também o processo de deterioração mais acentuado da República Velha, que vai ter a sua culminância na Revolução de 1930. Fundamentalmente, o pensamento de Jackson de Figueiredo, ele estabelece uma linha de continuidade com o pensamento de alguns outros autores nacionalistas, mas que produziam
a sua reflexão com base em uma espécie de um saudosismo em relação ao sistema monárquico brasileiro. E aqui eu poderia citar como exemplos o Eduardo Prado, o Conde Afonso Celso e outros autores menos importantes. Nesse sentido, se estabelece aí uma linha de continuidade, uma correia de transmissão. Da mesma forma, a obra, o pensamento, as ideias do Jackson de Figueiredo influenciaram de maneira significativa uma corrente de pensadores que veio a ganhar proeminência com a ascensão do governo varguista e que ganharam maior proeminência ainda durante o período do Estado Novo. Autores como o Alceu Amoroso Lima, que também é conhecido pela insígnia de Tristão de Ataíde, autores como Gilberto Amado, como Oliveira Viana, como o grande padre Leonel Franca, são autores que foram, cada um ao seu modo, influenciados pelas ideias de Jackson de Figueiredo. As ideias do Jackson também são importantes pelo fato de que elas apresentam uma perspectiva que, de modo geral, tende a ser, entre aspas, censurada de maneira tácita no debate contemporâneo sobre o Brasil. Como a hegemonia do nosso pensamento é uma hegemonia liberal, de modo geral, aqueles conjuntos de ideias, aquelas teorias, aquelas visões teóricas que contrastam com o liberalismo, seja por uma perspectiva mais progressista, entre aspas, né? As críticas do comunismo, das diferentes formas de socialismo, social-democracia, seja por uma perspectiva mais, entre aspas, reacionária, mais conservadora, como, por exemplo, é o caso do tradicionalismo do Jackson de Figueiredo, tendem a ser escanteadas, tendem a ser censuradas, colocadas debaixo do tapete, para evitar justamente que existam visões que se contraponham a essa hegemonia liberal. Feita essa breve introdução a respeito do pensamento e um pouco sobre a crônica, um pouco sobre a inserção da obra do Jackson de Figueiredo no tempo presente, eu convido vocês a me acompanharem aqui nesse estudo e nessa discussão sobre as ideias do Jackson de Figueiredo. E à luz do pensamento desse grande autor, nós vamos nos indagar o que é o Brasil. Jackson de Figueiredo Martins nasceu em Aracaju no dia 9 de outubro de 1891. Filho de Luiz de Figueiredo Martins e da dona Regina Cândida Jorge de Figueiredo. Nascido em uma família tradicional sergipana, seu avô paterno, Jacinto Martins de Almeida, foi 2 vezes prefeito de Aracaju. Em 1913, Jackson se bacharelou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Livre de Direito da Bahia. Em março de 1914, ele se mudou para o Rio de Janeiro, que era então o Distrito Federal, e trabalhou como professor e jornalista, colaborando na Gazeta de Notícias e no jornal intitulado O Jornal. Ainda em 1914, ele foi apresentado ao filósofo Raimundo Farias Brito, casando-se logo em seguida com a sua irmã, a dona Laura Alves, no ano de 1916. Após ter contraído em 1918 o vírus da gripe espanhola, Jackson se converteu ao catolicismo no mesmo ano. Em 1921, juntamente com Hamilton Nogueira, Perilo Gomes, José Vicente de Souza e Durval de Moraes, ele fundou a revista A Ordem. Em 1922, Jackson fundou também o Centro Dom Vital, uma associação civil ligada à igreja voltada para o estudo, para a discussão e para o apostolado da religião, e também destinada a catolicizar a inteligência brasileira. Jackson de Figueiredo faleceu no Rio de Janeiro no dia 4 de novembro de 1928, enquanto ele ainda era diretor da revista A Ordem e do Centro Dom Vital. O seu falecimento aconteceu devido a um acidente trágico ocorrido na Joatinga da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante uma pescaria que Jackson realizava com um de seus filhos. Jackson foi substituído, após o seu falecimento, nos 2 cargos de direção que ele ocupava, da revista A Ordem e do Centro Dom Vital, por seu amigo Alceu Amoroso Lima,
um dos mais destacados nomes da crítica literária nacional. A sua morte trágica inspirou Carlos Drummond de Andrade a compor o lindíssimo poema Ode a Jackson de Figueiredo. Um elemento absolutamente central no pensamento de Jackson de Figueiredo a respeito do mundo e a respeito do Brasil é o fato de ele sediar, de ele construir todas as suas ideias em uma visão muito específica do que ele chama de tradicionalismo. Na prática, isso quer dizer que o elemento fundamental, o elemento de primazia na análise que o Jackson de Figueiredo constrói, ele sempre vai ser o elemento ético-religioso, o elemento que vai, no final das contas, determinar todos os fenômenos sociais, os fenômenos políticos, os fenômenos econômicos, vai ser sempre esse alicerce, essa base ético-religiosa, que no caso específico do Jackson de Figueiredo é uma base religiosa católica. Então, com isso em mente, a gente pode estabelecer o que seriam os 3 pilares fundamentais da visão de Brasil que é propugnada, que é apresentada pelo Jackson de Figueiredo. O primeiro desses pilares é a identificação, a identidade que ele estabelece entre 2 elementos. Para o Jackson de Figueiredo, nação significa exatamente, a noção de nação se identifica com a noção de tradição. Portanto, nação é a organização política que se forma a partir da tradição. Então ele estabelece aí uma identidade, né? Nação igual tradição. E com base nesse ponto de partida, nessa premissa, o Jackson de Figueiredo ele estabelece que o objetivo fundamental de qualquer nacionalista, o objetivo primeiro de qualquer movimento que se autoproclame nacionalista, deve ser investigar, averiguar e proteger todos os elementos que são constitutivos da tradição de um determinado país, que no final das contas é o cimento simbólico e material que constitui aquela nação. Sabendo disso, o próximo passo é que nós indaguemos ao Jackson de Figueiredo o que seria o elemento fundamental da tradição brasileira, que seria o elemento fundador da nossa nação. Para o Jackson de Figueiredo, a tradição brasileira, que é uma tradição muito rica, muito complexa, ela advém, ela é semeada de um solo que é um solo muito específico, que é o catolicismo no Brasil. Então o Jackson de Figueiredo, ele entende como o grande elemento unificador, integrador da tradição brasileira, a presença histórica da Igreja Católica no nosso país. Nesse sentido, a nossa língua, por exemplo, que é um desses elementos que fazem parte desse arcabouço da tradição nacional, teria sido implementada e trazida ao país pela Igreja Católica. Chegando aqui no Brasil, ela entrou em contato, ela dialogou com um panteão, com uma miríade de diferentes línguas. E a partir desse contato que se estabeleceu a nossa língua portuguesa aqui do Brasil. Então você tem ali, na raiz da emergência dessa língua nacional, você tem a presença da Igreja Católica. A mesma coisa se poderia falar sobre a nossa miscigenação, sobre o nosso sincretismo cultural, sobre a literatura produzida aqui no Brasil, sobre as nossas artes de modo geral. Então o Jackson de Figueiredo, ele identifica a presença, a simbologia católica, a religiosidade católica como esse grande elemento unificador e integrador da tradição brasileira, da tradição nacional. Por conseguinte, como um resultado lógico, para o Jackson de Figueiredo, investigar essa tradição católica presente em todos os elementos constitutivos da nossa nacionalidade seria o grande objetivo de um nacionalista. E do ponto de vista político, defender os mandamentos, defender as diretrizes, defender
os símbolos católicos no Brasil seria o grande mandato, né? Seria a necessidade, seria o grande objetivo, o objetivo maior de um nacionalista no nosso país. E o Jackson de Figueiredo, ele traz para si, ele cumpre essa missão de utilizar a tradição católica, que ele identifica como a tradição nacional, como esse grande elemento diretor, como esse grande balizamento da sua ação política. E a gente percebe isso em uma série de textos que foram produzidos pelo Jackson de Figueiredo. Um exemplo da forma como ele identifica o destino do Brasil com essa simbologia e com a tradição católica é num texto que ele escreve a respeito da polêmica ocorrida no aso da eleição de 1922 entre os dois candidatos, que eram os candidatos concorrentes, que era o Arthur Bernardes, né, que se sagrou vitorioso naquela eleição, foi o presidente do Brasil a partir de 1922, e o Nilo Peçanha, que era o seu concorrente, era o seu adversário. Fundamentalmente, o critério que o Jackson de Figueiredo estabelece para apoiar um candidato, que no caso específico dele é o candidato Arthur Bernardes, em detrimento do Nilo Peçanha, é o fato de ele identificar no Arthur Bernardes a personalidade de um portador dos valores católicos, aquilo que ele não reconhecia no Nilo Peçanha por uma série de motivos, porque ele considerava o Nilo Peçanha uma pessoa mais liberal, porque ele considerava o Nilo Peçanha, essa informação não sei nem se é verdadeira, né, mas ele considerava o Nilo Peçanha como membro da maçonaria e por aí vai. Então a gente consegue perceber, à luz desse exemplo, como que esse critério da adesão aos valores tradicionais católicos é apresentado pelo Jackson como o critério fundamental para estabelecer a sua posição, o seu posicionamento político. E esse é o primeiro pilar do pensamento do Jackson de Figueiredo em relação ao Brasil. O Brasil, como todas as nações, ele é fruto da tradição. E o grande esteio da tradição brasileira é a Igreja Católica. Dado que o nacionalismo quer ser a arregimentação de todas as forças do país, qual é aqui na ordem religiosa e moral entre nós se apresenta com caráter universal? Qual a da maioria absoluta dos brasileiros? Parece-me que a resposta de todo homem de boa fé, amigo ou inimigo da Igreja, só pode ser esta: o catolicismo. O segundo elemento, o segundo pilar fundamental na visão, na teoria de Brasil, que é apresentada pelo Jackson de Figueiredo, é a herança portuguesa, a herança lusitana. O Jackson, ele tem uma visão ambígua em relação ao valor dessa herança lusitana. Por um lado, o Jackson de Figueiredo, ele assinala que ao longo de toda a história de formação do Brasil, esteve sempre presente nos brasileiros, no coração brasileiro, um certo sentimento anticolonial que se traduzia também numa forma de anti-lusitanismo. O Jackson de Figueiredo, ele traz como exemplo as revoltas coloniais dos Emboabas, a revolta de Vila Rica, Tiradentes e por aí vai, como exemplos desse anti-lusitanismo. No seu próprio tempo, lá no início da década de 1920, o Jackson de Figueiredo, ele associa esse sentimento anti-português, anti-lusitano, a um sentimento que estava muito presente na classe jornalística e intelectual brasileira, de antagonismo contra alguns veículos de imprensa que eram coordenados e também eram possuídos, né, eram de posse de cidadãos portugueses que atuavam aqui no Brasil. Então existia um certo sentimento anti-lusitano por conta desse antagonismo. Contudo, o Jackson de Figueiredo, ele afirma de uma maneira muito contundente que a colonização portuguesa ela foi muito, mas infinitamente superior à colonização realizada por outros povos europeus, sabidamente os holandeses, os franceses, os espanhóis, os ingleses e por aí vai. E aí o Jackson de Figueiredo, ali na sua explanação, ele vai trazendo uma série de elementos para poder justificar
essa superioridade da colonização lusitana em relação à colonização, especialmente dos povos do norte. O primeiro desses elementos que é destacado pelo Jackson de Figueiredo é o fato de que os portugueses aqui no Brasil, eles fundaram um povo, eles fundaram uma configuração humana, uma forma humana específica aqui no Brasil. Diferente de outros projetos coloniais que tiveram um intuito apenas econômico, apenas um intuito de apresar certas riquezas, certos recursos em um determinado território. Os portugueses vindo para cá e através daquele processo que ficou conhecido, ficou famoso, através das palavras do Darcy Ribeiro, do cunhadismo, dessa miscigenação e da reprodução humana com as índias que habitavam a costa brasileira, esse fenômeno do cunhadismo, através desse fenômeno os portugueses foram aos poucos fundando o povo brasileiro, o povo que viria a ocupar toda essa plataforma territorial que hoje em dia nós chamamos de Brasil. Um segundo elemento que torna o projeto colonial português superior a outros projetos coloniais foi o esforço realizado pelos portugueses, pode-se considerar até de forma, como que eu posso dizer, de uma maneira não necessariamente visando esse fim, né, de uma forma até inconsciente, o esforço feito pelos portugueses para garantir a unidade territorial da sua colônia que veio a se transformar no Brasil. Foi esse esforço empreendido pelos portugueses para poder conter as revoltas locais que pipocaram em vários pontos do território nacional ao longo da história, e o esforço, mais marcadamente, de garantir a ordem e uma certa unidade tradicional ao longo de todo o território da colônia portuguesa, foi isso que sedimentou a unidade do Brasil, impedindo que acontecesse no Brasil aquilo que aconteceu com outros territórios de posse colonial, sendo o exemplo mais caro, mais próximo a nós aqui no Brasil, o exemplo da América Espanhola, que se dividiu em uma infinidade de republiquetas, de mini-países. Então, esse é o segundo elemento que torna a colonização portuguesa superior. O terceiro elemento que torna a colonização portuguesa superior foi o fato de que os portugueses aqui no Brasil, eles coordenaram todo o caldeamento racial que ocorreu no nosso país, especialmente entre índios, negros e lusitanos, nesse sentido, garantindo que o Brasil se tornasse um país, uma nação que fosse marcada de uma maneira muito grave, muito acentuada pela miscigenação racial, sendo a miscigenação, a mestiçagem, a mulatagem um dos elementos mais importantes no arcabouço imaterial daquilo que constitui o nosso país, que constitui o Brasil. E o último elemento que o Jackson de Figueiredo destaca, né, como um elemento que caracteriza a colonização portuguesa como uma colonização superior, é o fato de a religiosidade católica e a tradição católica não apenas ter sido trazida para o Brasil pelos portugueses, mas também ter sido garantizada, né? Os portugueses tiveram esse esforço, tiveram esse mérito, ao ver do Jackson de Figueiredo, de disseminar a tradição católica e fazer esse esforço para que essa tradição fosse cultivada, fosse mantida no nosso país. É nesse sentido que o Jackson de Figueiredo ele diz que os brasileiros e os portugueses, mas mais especificamente os brasileiros que lutaram na Batalha de Guararapes contra os batavos, né, contra os holandeses, eles lutavam porque eles queriam fundamentalmente, além dos elementos econômicos, permanecer no bojo dessa tradição que foi aqui cultivada, para cá trazida e aqui sedimentada graças à herança portuguesa. Do meu ponto de vista, não vale a pena discutir qual a colonização que mais servia ao Brasil. Aqui Brasil, meu caro Bustamante, porque realmente o único que tem realidade histórica, que já a tinha quando aqui aportaram os holandeses, é este mesmo que somos nós, descendentes de portugueses, índios, negros, etc. Mas em que o português foi
pela força, mas também pela religião e língua, o coordenador, o artista, se nem sempre feliz na técnica, feliz pela inspiração e ainda mais feliz no que realizou, que é isto que ainda mais ou menos somos e, com forças novas e novos entusiasmos, vamos impondo ao mundo como digno de ser amado e respeitado. O terceiro pilar, a respeito da teoria de Brasil, da visão de Brasil, que é apresentada pelo Jackson de Figueiredo, é a apologia que o Jackson faz a uma concepção política tradicionalista como a concepção mais indicada, a concepção mais adequada, a concepção precípua de governo para o Brasil, para o nosso país. O Jackson de Figueiredo, ele entende que a manifestação política da tradição católica no Brasil, ela se apresenta em dois elementos. Ela se apresenta em uma política de defesa da ordem dentro do país, dentro da nação, então é essa garantia da ordem, e numa política de defesa da hierarquia dentro das diferentes instâncias sociais dentro do nosso país. Então, além de, naturalmente, ser uma política que salvaguarde, que defenda as tradições nacionais, a política pensada como a mais adequada para o Brasil pelo Jackson de Figueiredo também prevê a garantia da ordem e a garantia da hierarquia. E é a partir dessa lente, a partir desse balizamento, que o Jackson de Figueiredo ele vai interpretar e ele vai analisar toda a nossa história política e também vai analisar as diferentes ideologias políticas que tinham predominância, que tinham popularidade no tempo em que o Jackson de Figueiredo viveu. Então, um dos episódios, um dos eventos da nossa história que o Jackson de Figueiredo analisa é o período de transição entre a monarquia, chefiada pelo Pedro II, e a República. Fundamentalmente, à luz da visão do Jackson de Figueiredo, a deterioração da monarquia ela aconteceu por uma falta de firmeza, por uma falta de pulso, de virilidade, de varonilidade do Pedro II na salvaguarda e na manutenção da hierarquia nacional e da ordem dentro do Brasil. Foi a falta de pulso do Pedro II no combate aos elementos revolucionários, aos elementos jacobinistas dentro da sociedade brasileira que fez com que a ordem monárquica no país ela ruísse e ascendesse ao poder todo um conjunto de franjas sociais que estavam mais comprometidos com o projeto republicano e gerando toda aquela instabilidade que foi talvez a marca principal do período republicano no Brasil ao longo das primeiras décadas. Então, para o Jackson de Figueiredo, foi a fragilidade da ordem que foi desencadeada pela ascensão de uma política de caráter jacobinista que, fundamentalmente, gerou toda aquela instabilidade que era a marca da política dos governadores ao longo do período inicial da República Velha. Contudo, o Jackson de Figueiredo ele vai salientar que, na sua maturidade, que ele identifica especificamente com os governos do Epitácio Pessoa e do Arthur Bernardes, a República Velha começou a perfilhar novamente a tradição luso-brasileira, a tradição católica nacional. Sendo por isso, esses governos especificamente, do Epitácio Pessoa e do Arthur Bernardes, constantemente elogiados pelo Jackson de Figueiredo pelo fato de eles terem se comprometido, à luz do pensamento do autor, com esses dois pilares fundamentais, a manutenção da ordem e da hierarquia na sociedade brasileira, especificamente no caso do Arthur Bernardes, combatendo os movimentos tenentistas e também a revolta de 1924, e também, em alguma medida, se sintonizando novamente com essa grande tradição católica brasileira, grande tradição nacional, e se afastando, em alguma medida,
da ideologia positivista, de uma certa ideologia que o Jackson de Figueiredo chamava de laicista, e apresentando uma visão de mundo, defendendo uma política que tivesse mais sintonizada com essa visão de mundo católica. No que diz respeito às ideologias, o Jackson de Figueiredo ele constrói uma crítica a respeito das 3 ideologias que talvez fossem as que tivessem, as que gozassem de maior popularidade no período em que o Jackson de Figueiredo produziu, né? Que ele construiu a sua produção intelectual, que são o positivismo, o fascismo e o liberalismo. No que diz respeito ao positivismo, o Jackson de Figueiredo entendia essa ideologia como uma ideologia eminentemente subversiva, uma ideologia proto-revolucionária, fundamentalmente pela negação que era inerente ao positivismo, especialmente o positivismo francês. A gente pode até discutir aqui no Brasil em que medida isso se aplicaria de uma maneira estrita, mas especialmente o positivismo da tradição kantiana, ele trazia no seu bojo justamente essa ruptura com a tradição católica originária e a tentativa de fundar um outro tipo de tradicionalismo, né? Um tradicionalismo vinculado à simbologia da ciência, à simbologia do progresso, que era em alguma medida cultivado pelos positivistas. Então, o Jackson de Figueiredo vê o positivismo como uma ideologia eminentemente jacobinista, né? Uma ideologia subversiva, e entendia que foi justamente a prosperidade que essa ideologia ganhou no período inicial da República Velha que gerou toda aquela instabilidade durante esse período. A segunda crítica que o Jackson de Figueiredo faz às ideologias do seu tempo, ela recai sobre a ideologia do fascismo. E é interessante a gente observar essa crítica feita pelo Jackson, porque hoje em dia existe essa moda nefasta, essa moda pitoresca, horrorosa, de se caracterizar tudo aquilo que não seja liberalismo como fascismo. Então, existe esse esforço de se estigmatizar tudo aquilo que saia do horizonte do liberalismo como um pensamento fascista. E hoje em dia, enfim, o que mais a gente vê por aí nessas discussões de internet é um xingando o outro de fascista, sem nem entender muito bem o que significa a ideologia do fascismo. O Jackson de Figueiredo, naturalmente, ele não era um liberal. Ele era uma pessoa que se caracterizava como alguém reacionário, como alguém conservador. Contudo, ele também tinha uma visão negativa em relação ao fascismo, demonstrando que a tapeçaria ideológica das diferentes idealizações políticas era muito mais complexa do que essas estigmatizações. Retornando à crítica do Jackson de Figueiredo, ele tinha uma visão negativa em relação ao fascismo, fundamentalmente porque ele entendia que no culto que o fascismo fazia do Estado, da figura do Estado, se deixava em segundo plano justamente aquilo que deveria ser o elemento mais proeminente, que era a tradição nacional. Então, nesse sentido, essa igualdade que, aos olhos do Jackson, o fascismo tentava construir entre o Estado e a nação, ela era perniciosa para o entendimento da população a respeito do que efetivamente era a nação, né? Ela não era saudável para a própria vida da nação de um modo geral. Então, fundamentalmente, você estabelecer uma igualdade entre o Estado e a nação, por exemplo, impediria que determinadas nações que tradicionalmente possuem uma unidade nacional, mas que em um determinado momento não gozem de um Estado, essas nações, à luz do que o Jackson entende pelo pensamento fascista, elas deixariam de existir, uma vez que esse elemento da figura, da instância do Estado, ele também feneceria. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos palestinos, aqui só para dar um exemplo, né, à luz dessa crítica que o Jackson de Figueiredo produz à ideologia fascista, à luz dessa crítica seria um absurdo você dizer que os palestinos eles não constituem uma nação, porque apesar de eles efetivamente não terem um Estado para eles, eles possuem uma tradição, eles possuem toda uma simbologia, eles possuem um lastro simbólico, histórico, tradicional. Então esse é o cerne da crítica que o Jackson de Figueiredo ele tece contra a ideologia
fascista. E a terceira vertente ideológica a ser atacada, a ser criticada pelo Jackson de Figueiredo, e aquela que mais é criticada, é o liberalismo. À luz do pensamento do Jackson de Figueiredo, a ideologia liberal ela é frontalmente contrária à própria existência da nação, nesse sentido sendo uma ideologia absolutamente subversiva quando cultivada dentro do esteio do território de uma determinada nação. E o Jackson de Figueiredo ele considera isso fundamentalmente porque ele vê no culto que o liberalismo faz ao indivíduo um elemento que vai de encontro, que se choca com a ideia justamente da nacionalidade como sendo um conjunto de elementos que abarcam uma coletividade, que abarcam uma totalidade de pessoas. O Jackson de Figueiredo também vê como pernicioso um dos elementos que talvez seja mais importante da ideologia liberal, que é a ideia do combate à hierarquização, especialmente no âmbito cívico, né? Aquela ideia tradicionalíssima do liberalismo, que todos deveriam ter direitos iguais do ponto de vista cívico. Isso para o Jackson de Figueiredo é uma coisa negativa, uma coisa perniciosa, porque o Jackson de Figueiredo ele entende que a sociedade, em todas as suas instâncias, ela deve ser hierarquizada. E essa tara que o liberalismo tem em relação a esse tipo de nivelamento cívico é compreendida pelo Jackson de Figueiredo como uma coisa negativa, como uma coisa ruim e uma coisa nociva à existência da nação, justamente porque vai se chocar contra esses dois elementos fundamentais, a ordem, que não pode ser mantida sem hierarquia. Então, se o Jackson de Figueiredo ele combate o fascismo, ele combate o liberalismo e ele combate o positivismo, o que ele propõe no lugar dessas três ideologias? O Jackson de Figueiredo propõe, fundamentalmente, aquilo que ele mesmo chama de tradicionalismo ou de reacionarismo, que seria aqui, numa síntese, um governo que tivesse como mandato fundamental a garantização, o estabelecimento da ordem e o estabelecimento da hierarquia dentro de uma sociedade, e esses dois elementos sedimentados, sediados sobre a tradição de uma nação. Então seria um governo que manteria a qualquer custo a ordem, a unidade nacional no país, e o faria, inclusive, se valendo de dispositivos violentos, de dispositivos de força, em alguma medida. Então, para o Jackson de Figueiredo, você ter eventualmente um governo ditatorial, um governo autoritário, não seria um problema. O que seria um grande problema para o Jackson de Figueiredo era que houvesse no Brasil um governo de características revolucionárias. E esse elemento é um elemento que ele é acentuado no pensamento do Jackson de Figueiredo de uma maneira proeminente. A todo momento nos seus escritos, o Jackson de Figueiredo ele diz que um governo no Brasil ele tem que ser um governo eminentemente antirrevolucionário, né? Que combater qualquer tipo de reformismo, qualquer tipo de revolução deve ser o objetivo primordial da política tradicionalista no Brasil. Nós, nacionalistas, só uma obrigação temos a princípio: indagar da consciência nacional quais as tradições e os costumes, as ideias que de fato lhes são essenciais. Então, pessoal, esses são os três elementos fundamentais, os três pilares centrais da reflexão do Jackson de Figueiredo acerca do Brasil, da teoria de Brasil que é trazida pelo Jackson de Figueiredo. A centralidade da tradição católica como elemento fundador da nossa nação, a herança lusitana como o solo no qual germinou essa tradição e, por fim, o tradicionalismo, a defesa da ordem, da hierarquia e da tradição como uma forma de governo precípua para o nosso país. Eu recomendo, de maneira calorosa, a leitura de algumas obras do Jackson de Figueiredo, apesar de essas obras não serem tão acessíveis como obras de outros autores mais populares. Existe um livro do Jackson de Figueiredo
chamado, se eu não estou enganado, eu vou botar o título certinho aqui embaixo, algumas reflexões sobre a filosofia de Farias Brito, em que ele constrói um ensaio a respeito da filosofia desse grande mestre do pensamento brasileiro, que foi o Farias Brito. Existe também uma outra obra do Jackson de Figueiredo chamada Do Nacionalismo na Hora Presente. Foi inclusive dessa obra que eu retirei grande parte do conteúdo que foi apresentado aqui para vocês, né? Que talvez seja a exposição mais sistematizada que o Jackson faz a respeito da sua teoria do reacionarismo, do tradicionalismo, da sua visão de Brasil e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na sequência, eu pretendo trazer aqui para vocês vídeos sobre a obra de dois outros autores também muito importantes na história do nosso pensamento. O geógrafo brasileiro, que talvez tenha sido o maior geógrafo do século XX, que é o Milton Santos, e também sobre o grande historiador brasileiro, João Pandiá Calógeras. Então, esses vão ser os dois vídeos subsequentes aqui, nessa série de vídeos sobre as biografias do Brasil. Peço a vocês, se vocês tiverem gostado aqui do conteúdo que eu apresentei, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem esse conteúdo, façam esse conteúdo atingir mais e mais e mais pessoas, porque essa mensagem é uma mensagem fundamental, não apenas um esforço de fazer com que as pessoas conheçam mais a fundo o nosso país, né, a nossa nacionalidade, a brasilidade, mas também no final das contas, um esforço de reconciliação do brasileiro com a sua nacionalidade, né? Porque não se pode gostar, não se pode amar aquilo que não se conhece. Então, agradeço novamente vocês que assistiram a esse vídeo e, como sempre, cada vez mais, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!